Sejam bem-vindos a mais uma aula, de avanços tecnológicos. Nós já vimos nessas 4 aulas aí, nós vimos a diferença do raio-x convencional para o raio-x digital. Com o raio-x digital apareceu a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a mamografia. Foram os 4 últimos assuntos que nós vimos. Então hoje nós vamos começar a ver a parte de densitometria. Densitometria óssea. O que a densitometria óssea faz? Ela vem detectar as doenças de osteopenia e osteoporose em pacientes com idades avançadas, Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é isso, Aqui vamos explicando. Vamos lá. Com o avançar da idade, o corpo requer cuidados especiais. E é inevitável que as demandas com a saúde se tornem cada vez mais frequentes. Entre os idosos, uma das preocupações constantes são as fraturas ósseas, uma vez que a capacidade de recuperação não é mais a mesma. Então, o que acontece? Conforme você vai adquirindo idade, ficando mais velho, o poder de recuperação do corpo humano se torna mais lento. Então, hoje, e isso também requer muito tipo de alimentação. Hoje, os idosos têm um pequeno problema de falta de hormônios, falta de calcificação, então as fraturas se tornam mais constantes. E a osteoporose que é uma doença constante nas pessoas idosas, principalmente entre homens e mulheres, criança um pouco porque nasce com deformação, Vamos lá. Fraturas, uma vez que uma das causas mais comuns que leva essa condição é a osteoporose, doença responsável por deixar os ossos frágeis e porosos. A perda de massa óssea começa a acontecer naturalmente a partir dos 40 anos, Para os homens, o risco é maior entre os 50 e 70 anos. Já entre as mulheres, essa perda pode iniciar um pouco mais cedo, aos 35, em função da mudança de hormonais que pode acompanhar a menopausa. Nesse caso, a doença é chamada de osteoporose. E pós-menopáusica. Em razão disso, as mulheres são mais atingidas pela osteoporose. A doença é detectada por meio de densitometria óssea, exame solicitado geralmente a partir dos 45 anos para mulheres e aos 65 nos casos dos homens, Vamos lá. O que é densitometria óssea e para que serve? A densitometria óssea é o exame que vai avaliar e diagnosticar osteoporose ou outra doença que atinge os ossos. O exame mede a densidade dos ossos, aferida com base na concentração do cálcio e a comparação entre valores de referências considerando a idade e o sexo do paciente. É um exame simples, rápido e de fácil execução, que se baseia na dupla emissão de raio-x. A densitometria óssea é uma medida que verifica a quantidade de massa óssea que permite o diagnóstico e o tratamento da osteoporose, bem como a avaliação do risco de fratura. Aqui nós temos um osso, tem um equipamento ali de densitometria óssea, e aqui uma imagem do que pode vir a ser a osteoporose, um corte da parte óssea do húmero ali, vendo a porosidade dos ossos, Vamos lá. Como é feito o exame? Primeiro, o paciente se apresenta na clínica ou no hospital onde se marcou o exame.
sem nenhum preparo, ou seja, nada de jejum, nada de suspender medicações. É diferente, a osteoporose é diferente. Ela é para ver, você não precisa suspender a alimentação, não precisa suspender a medicação nem nada. Você vai tomar um contraste para aumentar a densidade de massa óssea, né? Então, um radiologista médico, um médico geral ou um técnico em radiologia conduz o paciente até uma sala onde numa mesa de exame semelhante de um raio-x, na qual o paciente se deita. Após ser ligado o aparelho de densitometria, percorre a parte superior do corpo, emitindo radiação ionizante. Então, a parte de radiação também. Na parte de baixo da mesa, ocorre a captação dos registros do exame e a transferência dos dados para o computador, geralmente de modo automático. Esse exame fornece dados para análise específica da perda de cálcio nos ossos, feitas por um especialista local ou através de uma telemedicina. A procedência do equipamento é a mesma de um raio-x. É um emissor, um receptor, que vai captar essas informações e jogar diretamente para um computador. Só que a análise é meio diferenciada, é somente na parte óssea, não verifica nenhuma parte de órgãos, somente parte óssea. Mas por que, Miguel, somente parte óssea? É porque ela verifica a perda óssea, a perda do cálcio. Nós sabemos que a composição do cálcio, dos ossos são cálcio e fósforo. Então a perda do cálcio, deixando somente o fósforo, causa aquela porosidade entre os ossos, né? Vamos lá. Para realizar o exame, o paciente é auxiliado a se posicionar em uma mesa onde permanecerá deitado por cerca de 5 a 10 minutos. Durante o exame, uma equipe estará disponível a auxiliar o paciente quando for solicitada, né? Como é feito o exame? Continuação. Não é necessário jejum. O paciente deve vestir roupas leves e confortáveis, sem zíper, botões ou outros detalhes metálicos. No dia do exame, não é preciso ingerir o suplemento de cálcio. A duração total do exame é de 20 minutos, mas é recomendável que a chegada seja de 30 minutos de antecedência para realizar com tranquilidade o exame. Reservar meia hora antes e meia hora depois, sem nenhum compromisso para ser uma dica eficaz. Então, ou seja, se você vai fazer exame, você reserva ali 30 minutos antes da hora do exame e 30 minutos depois, para que você não fique se apressando para terminar o exame, né? Se algum exame de medicina nuclear foi realizado recentemente, cintilografia óssea, mapeamento de tireoide, MBI, o exame de densitometria óssea não deve ser realizado. Da mesma forma, exames radiológicos contrastados, enema opaco, urografia excretora, não devem ser realizados no mesmo tempo. Recomenda-se um intervalo de pelo menos 2 semanas entre eles. O que quer dizer aqui que se você for fazer um exame de exame contrastado, um exame de medicina nuclear, aonde você vai receber o contraste, medicina nuclear vai ser o nosso próximo assunto. Eu vou explicar melhor. O exame de medicina nuclear, você recebe a radiação e passa a ser o emissor dessa radiação, que vai ser captado pelo equipamento. Então não se deve, porque esse contraste ele é radioativo e ele vai estar no seu corpo por um bom tempo ainda, até todos os isótopos perderem a sua eficácia.
Então é sempre bom deixar 2 semanas entre um exame e outro. Além do contraste, esses exames de medicina nuclear, tá ok? Sempre tendo esse detalhe. Densitometria óssea, como funciona? A densitometria óssea é o exame destinado a medir a densidade de cálcio no tecido ósseo, a partir da idade e do sexo do paciente. Ele serve para diagnosticar alterações como osteoporose, osteopenia e outras doenças que atingem os ossos. Osteoporose é a fragilidade dos ossos na parte de fraturas e trincas. A osteopenia é a parte de uma inflamação óssea, onde o osso vai ficar inflamado e isso se chama osteopenia. E pelo exame de densitometria óssea você consegue visualizar, né? Osteopenia e outras doenças que atingem os ossos. O método é atualmente um dos mais modernos da medicina, realizado por meio de um aparelho computadorizado com baixa dose de radiação. Em função disso, não apresenta riscos para a saúde do paciente e do técnico responsável, né? Para sua realização, o paciente deita sobre o aparelho e sua base para o aparelho e usa um laser, passa sobre as partes do corpo a serem analisadas com o intuito de medir a quantidade de radiação por eles absorvida. O teste avalia as áreas do corpo que não são mais sujeitas a risco de fraturas, a coluna lombar, o terço distal do rádio e região próxima ao fêmur. Em uma criança, é realizado o corpo inteiro e na coluna para medir a massa óssea. Todo o processo é rápido e fácil, indolor e não invasivo. A densitometria óssea tem a duração média de 15 a 20 minutos, o prazo de entrega dos resultados imediato, né? Então, o que acontece? Você só vai fazer o exame nas regiões que não vão ter mais problemas de perda de massa. Coluna lombar, terço distal, fêmur. Então, isso tudo, ele vai fazer uma varredura dessas áreas que se tem perda ou não. Quando o exame é indicado? Além da idade, as mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70, existem outros fatores fatores de risco, para os quais a densitometria óssea é indicada. Nesses casos, o exame pode ser realizado por paciente antes mesmo da idade indicada, né, 65, 70 anos, e mulheres na menopausa ou que apresentem problemas hormonais. O paciente com osteopenia, baixa densidade mineral óssea, com alterações na sua tireoide, praticamente pacientes que fazem usos contínuos de corticoides e quem tem hiperparatireoidismo primário, paciente com doenças reumáticas, né? Ou mesmo quem já tenha o histórico familiar de fraturas ou osteoporose. Para pacientes já diagnosticados com osteoporose, o exame é indicado para acompanhar os resultados do tratamento e, quando necessário, a mudança de medicamentos. Também tem uso pediátrico para acompanhar e avaliar o crescimento da criança e do adolescente. Então,
a densitometria óssea ela é utilizada para o acompanhamento do crescimento e do tratamento contra a perda de cálcio, tá ok? Vamos lá. De quanto em quanto tempo é necessário repetir a densitometria óssea? Em média, a cada 12 meses. Mas existem situações especiais nas quais podem ser repetidas mais precocemente a critério do médico, né? Se o médico o tratamento é de 12 em 12 meses para se fazer uma densitometria, mas se o médico pedir, avaliar que há necessidade de se repetir, ele pode diminuir esse tempo, tá? Há riscos em fazer o exame? As contraindicações deste exame são as mesmas de um exame de raio-x simples, isto é, gestantes devem ser protegidas, o exame utiliza pouca radiação ionizante, aproximadamente 25% da dose de radiação recebida durante a realização de uma radiografia simples do tórax. Galera, se você faz um tórax simples, né, a 1 metro, com 60 kV, 70 kV, você vai usar 25% desse valor. Vamos botar assim, botar um valor de 25% de 50 kV. 25% de 50 kV vai ser 12,5 kV para fazer um exame de densitometria, né? Continuação aqui. Densitometria óssea, conceito. O mecanismo por trás de uma densitometria óssea é simples, já que o exame emprega radiações ionizantes para obter imagens dos ossos. No entanto, a densitometria utiliza uma quantidade bem menor de raio-x que uma radiografia comum, devido à tecnologia embutida no equipamento que viabiliza o teste. A técnica, de nome DXA, Dual Energy Raio X-Ray, ou seja, dupla energia de raio-x, né? Absorvida dupla energia, permite a absorção detalhada do tecido ósseo, evidenciando-se uma área está fraca ou muito porosa. Apesar de ser útil para o estudo de diversas partes do organismo, a densitometria se concentra em 3 regiões mais susceptíveis da fratura, caso o fêmur, as vértebras e o rádio distal, né? Então ela só vai se concentrar nas regiões com mais fácil fratura, né? Contraindicações da densitometria óssea. Apesar de ser um exame simples e não radioativo, a realização da densitometria óssea exige a contraindicação nos seguintes casos: mulheres gestantes ou com suspeita de gravidez. Apesar da exposição à radiação ser baixa, ela pode afetar o bebê. Isso em qualquer tipo de exame com raio-x. Tem que se verificar se o paciente está ou não grávida e se corre risco de estar grávida, né? Paciente que tenha realizado exames com contraste de iodo ou bário. Como eu falei antes, o iodo e o bário eles demoram mais um tempo a sair do organismo. Então, esse contraste ele pode mascarar o exame. Cirurgia ortopédica extensiva na região avaliada, ou seja, você vai fazer no fêmur. Se você tem uma cirurgia recente, não é indicado a fazer o exame de densitometria, porque você tem uma cirurgia recente. Então isso pode mudar o quadro. Casos graves de obesidade, já que os aparelhos costumam suportar entre 160 e 200 quilos no máximo.
Então, é igual a tomografia. A tomografia ela tem uma faixa de peso também em que o paciente pode fazer até 200 quilos, mais ou menos 10%. Então, vocês veem que os exames de imagem, eles seguem o mesmo procedimento, né? Como se preparar para o exame? A densitometria óssea não requer muitos preparos para a sua realização, mas, como todo procedimento, é importante ter alguns cuidados especiais. Vejam alguns das nossas orientações. Evitar roupas com botões ou fivelas de metal, joias, sutiãs com aros de ferro, ou seja, adornos. Evitar adornos no corpo. Não fazer uso de suplementos que contenham cálcio um dia antes do exame. Se você faz um suplemento, vamos supor que você tem perda de cálcio. Então você faz o tratamento com a base de cálcio. Suspendeu esse tratamento um dia antes. E a alimentação, né? Evitar alimentos que contenham cálcio. Quais são os alimentos que contêm cálcio? Queijo, leite, tudo derivado de leite deve se suspender um dia antes do exame. Caso tenha realizado exame contrastado, por exemplo, contraste iodado, aguardar 15 dias para a eliminação da medicação, ou seja, eliminação do contraste. Levar exames anteriores para comparação. Isso tudo, sempre, qualquer exame que a gente faz hoje, a gente tem que levar os exames anteriores para a comparação, né? A densitometria óssea é um dos exames mais eficientes da medicina e ajuda na prevenção e no diagnóstico de doenças que acometem os ossos, como a osteoporose. Ela é realizada de forma rápida e indolor, né? De forma rápida e indolor. A recomendação é que seja repetida anualmente em alguns casos. Ela pode ser realizada em menor espaço de tempo. Para isso, é essencial contar com um acompanhamento médico e uma clínica de confiança. Vamos lá, continuando aqui. Os avanços da densitometria óssea no diagnóstico de osteoporose. A densitometria óssea trouxe segurança no diagnóstico e acompanhamento da osteoporose, sendo paralelamente utilizado com frequência de academia para medir a composição corporal. Ou seja, em toda academia, quando você vai visualizar massa óssea, massa corporal, você tem que levar um acompanhamento caso a clínica peça, né? Começando com o que significa osteoporose. Significa osteoporose. Osteoporose é uma doença sistêmica que se manifesta majoritariamente em mulheres acima dos 40 anos ou no período de menopausa. Ocorre quando o organismo deixa de produzir pouco a pouco material ósseo suficiente e, como o próprio nome indica, os ossos tornam-se porosos. Ou seja, quando você tem perda de massa óssea, né, você tem uma doença chamada osteoporose. Então você tem que fazer um complemento alimentar à base de cálcio para que os seus ossos sejam saudáveis. Aumento de leite, aumento de queijo. Não é pegar assim de uma forma indiscriminada, né? Eu vou comer mais pão com queijo, vou tomar mais leite. Não, você vai ao médico, ele vai fazer
uma dieta progressiva para você ir aumentando a quantidade de cálcio nos seus alimentos. E cálcio não é só queijos e leite. São sementes também, a semente dos alimentos, aumento de pepino, de tomate. Alimentos que contenham sementes vão te ajudar a recuperar essa perda óssea, de cálcio nos ossos. Então, gradativamente, você vai ter que aumentar o consumo de cálcio, né? Então, à medida em que se tornam fragilizados, os ossos ficam mais suscetíveis a sofrer fraturas. Uma simples queda em casa, que não seria nada grave, pode se tornar motivo de uma preocupação. Nesses casos, pois podem provocar fraturas graves, né? Então, o que acontece? Um senhor de idade, um senhor de idade toma um tombo simples, da própria altura, aí vai tentar se apoiar com a mão para não se machucar. Pode causar uma fratura no rádio, no húmero, entendeu? Pode causar uma fratura. Essa fratura é causada pela perda de cálcio nos ossos ou pela osteoporose. Tornam os ossos mais fracos, né? Osteoporose já que não prioriza a visualização em detalhes do tecido ósseo, quando absorvemos a presença da osteoporose em um raio-x, isso significa que houve perda de pelo menos 30% da sua massa óssea. Neste cenário, cabe ao médico simplesmente determinar um tratamento para que a doença não avance, mas é extremamente difícil reverter o quadro. Você não consegue reverter. Você teve perda de 30% de massa óssea. Você não vai ganhar essa massa óssea. Você vai aumentar a rigidez do que sobrou. Aquela perda óssea você não recupera devido à idade. Crianças e jovens, né, adolescentes que estão na fase dos seus 0 anos até os seus 20, 18, 19 anos, eles podem reverter isso porque ainda estão em fase de crescimento ósseo. A partir dos 21 anos, para-se de se crescer, o osso para de se expandir e começa a ter a degeneração óssea. Então você começa a perder parte óssea, né? Vamos lá. Osteopenia e osteoporose. Quais as diferenças? Osteopenia e osteoporose, quais as diferenças? A grande vantagem da densitometria está justamente em mostrar a perda óssea no início, antes mesmo de aparecer no raio-x. Ou seja, a densitometria ela consegue diagnosticar mais cedo do que você utilizar um raio-x. Ela já é preparada para esse diagnóstico, né? Essa perda inicial de cálcio nos ossos é inferior a 30% da chamada de osteopenia, que é a inflamação que começa a ter a perda. Normalmente, o médico trata esses casos recomendando atividades físicas regular, banhos de sol em horários específicos, alimentação rica em cálcio e alguns medicamentos. Já a osteoporose implica em uma perda muito maior de cálcio, que vai além dos 30%. Assim, se torna comum, por exemplo, que o paciente idoso não suporte o peso do próprio corpo, do próprio esqueleto, e sofra fratura espontânea do fêmur, levando a quedas. Parte da população acredita que a fratura tenha sido causada pela queda, quando na verdade é o contrário. Ocorre fratura e depois a queda por instabilidade. Ou seja, né,
Ou seja, a osteoporose, ela vai minando a parte óssea que você em pé, você andando, no que você dá um passo, você pode causar uma fratura óssea e causar o desequilíbrio e você vir a cair, causando um diagnóstico muito pior. Você pode ter a fratura andando e pode ter uma fratura por queda, que foi causada por uma fratura antecedente, né? Então vamos lá. Que outros exames são usados para diagnosticar a osteoporose? Conforme expliquei antes, a radiografia mostra quando há perda acentuada da massa óssea, ou seja, a osteoporose. Desenvolvida a partir de um equipamento de raio-x, o tomógrafo também utiliza a radiação, mas produz registros superiores com imagens do organismo em seções transversais, permitindo resultados muito mais precisos. Ou então, como nós falamos, o raio-x é uma imagem suplementar, é uma imagem num plano 2D, você só faz de uma única seção. A tomografia e a ressonância, né, ela faz de várias da região que você está estudando, ou seja, do crânio. Ela vai fazer de várias seções diferentes do crânio, dando-lhe uma precisão muito maior. Então, a tomografia seria, no caso, o exame mais eficaz no tratamento da osteoporose. Mas, como você tem a densitometria, que é um exame mais barato, você faz a densitometria pagando 100, 150 reais do que pagar uma tomografia de 800 a 1.000 reais. Então é mais fácil fazer uma densitometria e posterior fazer um complemento em tomografia. É simples. Aí vai uma contraindicação também, né? Que é o valor do custo e benefício do exame. Entre fazer uma densitometria e fazer uma tomografia tem um exame mais preciso, muito mais preciso. A densitometria ela vai fazer um exame que vai me dar um diagnóstico esperado. Ela vai conseguir localizar, mas custa 150 reais. Entre ter um exame muito mais preciso e saber se há osteoporose, eu prefiro saber que onde há osteoporose, começar a fazer o estudo e posteriormente no final fazer o tratamento através da tomografia, com exames através de tomografia, certo? Depois da tomografia, foi criada a ressonância magnética, olha aí, ó, que produz imagens em qualquer plano e é mais completa para verificar tumores, fraturas ou lesões. Além de ter resolução em alta definição, a ressonância capta as partes do corpo a ser analisada sem a utilização de radiação. Então, mas é mais cara. A gente volta aqui no custo-benefício e dinheiro, né? Sem utilizar radiação. Mas para diagnosticar problemas como a osteoporose e osteopenia, nenhum desses exames supera a densitometria óssea. Sim. Mas te dá uma resolução bem melhor do que a densitometria. Mas a densitometria trabalha com a parte óssea ali. Densitometria óssea. Ela é capaz de sinalizar a redução da massa óssea com muito mais precisão e precocemente, pois o aparelho utiliza a análise de densidade mineral dos ossos. Pô, show de bola, né? Então vamos lá. Principais causas que desenvolvem osteoporose no corpo. O aparelho utilizado para a densitometria óssea é extremamente moderno. Por isso, o exame é rápido e não provoca dores ou desconfortos para o paciente. Para potencializar o rastreamento, a técnica DXA
se concentra nas zonas que podem sofrer fraturas com maior facilidade. Quais são as regiões? Coluna lombar, região ao redor do fêmur e terço distal do rádio. Esses são os 3 pontos. Outra vantagem é que durante o exame o paciente fica exposto a uma quantidade muito pequena de radiação, menor que o raio-x simples. Portanto, é recomendável que todas as mulheres após a menopausa realizem a densitometria óssea uma vez por ano para acompanhar. Para aquelas que têm histórico de osteoporose ou osteopenia na família, é possível começar a prevenir antes mesmo da menopausa, né? Importância da densitometria óssea na terceira idade. A importância da densitometria óssea na terceira idade, com o envelhecimento da população, é o aumento da expectativa de vida, né? Hoje em dia, a expectativa de vida do brasileiro, vamos botar do brasileiro, 80, 85, 90 anos, correto? Uma pessoa, um velhinho com 90 anos, ainda continua lúcido, continua fazendo algumas atividades físicas, tirando os que têm algum problema de saúde. Mas um senhor de idade com uma atividade sem nenhum problema médico, ele vai elevar o seu nível de vida muito mais fazendo exercício. E detectando se a osteoporose ela está trilhada no caminho dele. Então é muito mais fácil e aumenta a quantidade de vida. Terceira idade de vida. A densitometria óssea tem um exemplo fundamental, tanto para homens como mulheres, na terceira idade, isto, porque após os 50 anos aumentam as chances de fraturas espontâneas e a perda de massa óssea é acentuada. A osteoporose, né, atinge ambos os sexos e pode ser evitada ou corrigida a partir de um diagnóstico precoce, principalmente na fase da osteopenia, que é a primeira fase. Através do exame de densitometria óssea é possível classificar o grau de perda da densidade óssea e acompanhar a saúde do idoso, evitando fraturas, né? Então, galera, evitando fraturas. Então, pessoal, com o exame precoce, você pode aumentar a vida de uma pessoa de terceira idade, de segunda idade, terceira idade, quarta idade. A partir dos 50 anos, você aumenta a sua probabilidade de vida. Quem precisa fazer o exame de densitometria óssea? Os principais beneficiados com o exame de densitometria óssea para prevenção de osteoporose são mulheres com mais de 65 anos, mulheres com menos de 65 anos, com fatores de risco para desenvolver osteoporose, aquelas que não tiveram menopausa precoce, né? Mulheres com deficiência estrogênica antes dos 45 anos. Pessoas que tenham sofrido fraturas espontâneas. Aquela pessoa que vira e mexe, quebra um dedo, quebra um braço, quebra uma perna. Essas são pessoas que têm deficiência estrogênica antes dos 45 anos. A pessoa que vive quebrando um braço, uma perna, esses são as pessoas indicadas para se fazer um exame de osteoporose precoce, né? Indivíduos que parecem ter osteopenia ou osteoporose no raio-x simples. Indivíduos que demonstram redução de altura maior que 2,5 centímetros ou cifose torácica. É aquela pessoa que tem curvatura, né? Uma pessoa que tem 1,80 m e tem uma curvatura na coluna que o seu corpo vem definhando e se contraindo. Essa pessoa
tem a séria probabilidade de ter osteoporose. Então se deve fazer o exame, né? Pacientes que fazem uso crônico de corticoides. Isso eu já falei, corticoide ele aumenta a chance do paciente ter osteoporose. Mulheres em uso prolongado de uma reposição hormonal. Reposição hormonal é mais complicado, né? Então vamos lá. O que exatamente é a avaliação de um exame de densitometria óssea? Abaixo descrevo as 8 principais finalidades, as finalidades para o exame. 1. Medir a densidade mineral óssea, que mostra as perdas de cálcio. Avaliar fraturas de colo do fêmur. Detectar perdas de massa óssea. Estabelecer diagnóstico de osteoporose. Avaliar o tratamento de osteopenia. Avaliar o tratamento de osteoporose. Avaliar o risco de fraturas. Avaliar fraturas vertebrais. Isso tudo aqui são partes usuais para você diagnosticar a osteoporose. Quais resultados podemos esperar de um exame de densitometria óssea? Os resultados descritos no laudo médico podem conter 3 possibilidades. O exame normal indica que a densidade mineral óssea está normal, sem risco de fratura. A osteopenia, usado quando a perda da densidade mineral óssea está na fase inicial, em que o paciente já está exposto ao risco aumentado de fraturas. E a osteoporose, né? Osteopenia e osteoporose. Neste caso, a perda da densidade mineral óssea vista na densitometria é significativa e com risco alto de fraturas, né? Então, quais são os 3 casos, não é mesmo? Né? Exames normais, exames de osteopenia e exames de osteoporose, né? Vamos lá. Quem interpreta o exame de densitometria óssea? Além do radiologista, qualquer médico que faça um curso direcionado à interpretação da densitometria óssea está apto a interpretar exames e assinar o laudo. Este curso é voltado para radiodiagnóstico da perda de cálcio do esqueleto, que se traduz na osteopenia e osteoporose, né? Aqui tem mais de uma unidade de densitometria, né? Você viu a densitometria lá no fundo. O computador aqui, o médico ou técnico radiologista captando as imagens, e aqui a gente fica por aqui. Lembrando que a densitometria óssea é simples, basta ter um curso de radiologia normal, convencional, você tenha um curso de diagnóstico de imagem voltado mais para fraturas, né? E vai aprender a técnica em loco. Você vai aprender lá como vai fazer um exame de raio-x normal, convencional, e só vai ser promovido na parte de densitometria óssea. Você vai operar um equipamento de densitometria óssea, tá? Então aqui a gente fecha a parte de densitometria óssea. Eu vou querer um trabalho envolvendo mamografia e densitometria óssea, que ambos estão direcionados um ao outro. Quando você vai fazer um curso de especialização, né, em mamografia tem sempre o curso junto de densitometria óssea. Então, o que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês pesquisem o avanço da mamografia e da densitometria óssea e quais foram as modificações, tipo, o que se ganhou com a mamografia e densitometria, quais foram os custos-benefícios, né, para se fazer o exame, e quais são os proventos
que esse curso propõe, para diagnosticar imagens. Então você vai fazer um comparativo de densitometria óssea e mamografia nos últimos 50 anos. Tá ok? Tá ok, galera? Então, muito obrigado. Semana que vem a gente continua aqui com mamografia, medicina nuclear e radioterapia, tá? Que a gente vai dar prosseguimento. E eu peço desculpa a vocês porque estou usando esse óculos aqui que não é meu, né? Que eu estou com um grande problema de visão. Vou ter que operar minha vista direita o mais rápido possível. Estou com 10% só de acuidade visual nessa vista. E eu peço desculpa a vocês mais uma vez. Então, galera, boa semana, tudo de bom. E não esqueçam o trabalho, hein? Tem até dia 15 de julho para entregar. Um abraço, galera.